vendo-me alguns olhos, davam testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. E a bênção dos que iam perecendo vinham sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, cobria de justiça, e ela me servia de veste como manto, e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento, inquiria com diligência e quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa, e dizia no meu ninho: esperarei, e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabadas minhas palavras, não replicavam, e minhas razões destilava sobre eles, porque me esperava como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Queridos, escuta, quando se fala de chuva tardia, nós lembramos que a primeira palavra foi a do Senhor. A primeira palavra foi a do Senhor, mas a segunda foi do profeta Elias. E assim, 3 anos e 6 meses ficou sem chuva. A Bíblia fala que houve grande enfermidade em toda a terra. E assim como esse povo desejava ouvir a sabedoria, os príncipes, os maiorais, desejavam ouvir a sabedoria desse homem dada por Deus, para que não viesse tomar juízo injusto sobre o seu povo. Jó. Eu quero fazer algumas aplicações dentro desse livro, mas antes eu quero explicar, dar uma informação do livro de Jó. O livro de Jó é o livro mais velho da Bíblia, mais antigo. Ele é pré-Abraão, então, portanto, ele é antes do ano 2000 a.C. 4.000 anos tem esse livro. E vocês vão ver como ele é relevante para os nossos dias. O livro de Jó nada mais é do que um livro que aborda o relacionamento pessoal entre um homem e Deus. E é um livro que, apesar de ser tão antigo, ele vai muito além do seu tempo. E ele é pertinente para diminuir algumas dúvidas e até mesmo para tirar algum comportamento ou um entendimento teológico errado. Porque naquela época, as pessoas acreditavam que era simples assim: se o indivíduo obedecesse a Deus, ele tinha bênção, e se desobedecesse, a vida dele ia de mal a pior. Mas quando a gente lê esse livro, a gente aprende que Deus, ele é muito mais profundo no seu relacionamento com pessoas, e às vezes pessoas boas sofrem. Às vezes pessoas boas passam por dificuldade, por luta, por perda, por enfermidade, que não são necessariamente resultado dos seus pecados. Querido, escuta uma coisa, eu quero te ensinar uma coisa. Ainda que você esteja passando por uma luta, por uma prova, qual você não está entendendo o porquê, é um conselho que eu vou te dar. Levanta os seus olhos para cima, sorrindo, e fala: Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas o Senhor sabe. Se o Senhor quiser me explicar, o Senhor me explica. Mas se não quiser, mesmo assim continuarei defendendo o teu nome. Mesmo assim continuarei dizendo que o Senhor é bom, ainda que não esteja dizendo para mim. Eu continuarei defendendo o teu nome e falar que o Senhor é luz e que não há em ti nenhuma treva. Querido, deixa eu só antecipar uma coisa aqui para você. Presta atenção na leitura. Tem gente que está lendo que quer ler, mas não procura entendimento. Aleluia. O nosso irmão Tiago, a palavra diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de toda alegria, não alegria humana, emocional, mas espiritual, o passado por muitas provações. Ei,
A vitória só serve para nós comemorar, mas nós aprendemos na luta. Por isso que lá em Romanos 5 que vai falar sobre a justificação pela fé e paz com Deus. O apóstolo Paulo nos dá um conselho. Ele diz, para que nós não viemos se gloriar não somente na glória de Deus, mas nos gloriamos também na tribulação. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramando nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O livro de Jó, querido, o livro de Jó, eu vejo esse livro, como um apóstolo. Porque o livro começa dizendo que Jó era um homem bom, um homem justo, um homem temente ao Senhor. O livro começa. Mas a palavra vai dizer que Satanás ele está rodeando a terra. E ele se apresenta na sala do trono. E ele se apresenta na sala do trono e começa uma conversa com Deus. E Deus vira para Satanás e fala: está vendo meu servo Jó? Olha como ele me ama. E Satanás vira para Deus e fala: também, o Senhor dá tudo a ele. Ele tem tudo o que ele quer. Uma família maravilhosa, um próspero, rico, cheio de filhos. Eu quero ver ele te adorar. Se o Senhor não der nada a ele e tirar tudo o que ele tem. Como se Deus virasse para Satanás e falasse assim: tá bom, a aposta está feita. Você pode tirar tudo, menos a vida. E Jó passa pelo vendaval que perde a família, perde os bens e fica com o corpo cheio de ferida e de enfermidade. Mas Jó não negou ao Senhor. Ele desculpa uma coisa. Entenda. Tem crente na casa do Senhor que dá uma tropeçada e fica com raiva porque Deus não tirou a pedra. Meu Deus! Tem gente que é assim, chega na igreja, pula para lá, pula para cá, mas dá uma tropeçada, fica com raiva porque Deus não tirou a pedra. Meu Deus, Deus Aleluia. Os dois primeiros capítulos mostram o motivo porque Jó passou por toda essa luta. Do capítulo 3 ao 37, Satanás desaparece da cena. Aliás, ele nem precisa estar lá mais. Porque aparecem 3 amigos da onça, chamados de amigos de Jó, que fazem o trabalho do diabo. Eles ficam acusando Jó o tempo todo. Escuta, querido. Escuta o que eu vou te falar e não te esqueça, leve isso para casa. Quando você vê alguém passando por luta, por prova, por perda, por enfermidade, abrace. Ouça. Seja um ombro amigo. E na casa do Senhor tem pessoas que estupam o peito e fala com prazer, está pagando o que fez. Nunca devemos tomar postura de juízes, porque nós não conhecemos todas as coisas. Só Ele conhece. Quando vê alguém passar por luta, abrace. Interceda por essa pessoa. Seja um bom amigo. Esse homem, ele passou por um momento tão difícil que ele era um anjo. Jó não era um robô. Ele passou por um momento tão difícil. Olha o que esse homem diz. Escuta. Lá em Jó 7 até o 21, que vai nos falar mais 3 vezes 7, no 14 diz assim: então me espantas com sonho e com visões me assombra, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. A minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Vaidade são os meus dias. Retira de mim a minha vida. Esse homem estava passando por uma luta tão grande que ele não estava aguentando. Senhor, tira minha vida antes que eu erre contra o Senhor. Tira minha vida
mentira. Eu vou morrer mesmo. Tira logo. Na casa do Senhor tem gente que fala que vai e não vai. Compra e não paga. Escuta o que eu quero te dizer. Lê o Salmo 32, que você vai entender quem você é. Querido, presta bem atenção. Presta bem atenção. Deus fez. Mas depois ele soprou, não foi? Você tem um polvo de Deus dentro de você. Você tem um Deus que habita dentro de você. Você não é qualquer pessoa. Então cuidado com as palavras. Cuidado. Cuidado com as palavras. Porque a tua boca sai um polvo de Deus. A tua palavra é a palavra de Deus. E ele falou, passarás do céu e a terra. Mas a minha Joe de campo para. Não passarás. Não passarás. Então cuidado. Se o anjo da igreja marcar uma multidão, se tu falar, pastor, sabe que eu estou lá, venha. Venha. Tem a parábola dos dois servos, vocês conhecem, vocês são leitores da palavra. O que falou que ia não foi, o que falou que talvez que não dava, acabou indo. Agora, querido, escuta. Quero ir rápido quanto o tempo, tem alguma coisa que eu vou ter que deixar, mas eu quero te explicar uma coisa, que não foi dado ao homem na terra, não foi dado em toda a existência humana, não foi dado ao homem na terra que tivesse domínio sobre a ingratidão. Nunca pisou o homem na terra. O único que teve domínio sobre a ingratidão foi aquele que, levantando os olhos para cima, falou, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Esse foi o único. Esse foi o único. Foi o único. Foi o único que teve domínio sobre a ingratidão. Por amor de cada um que aqui se encontra. Escuta o que aconteceu com esse homem. Vocês ouviram. Esse homem, ele era o sustento da viúva. Era o olho do cego, os pés dos coxos, dos necessitados. Esse homem era pai. E as causas de quem não tinha conhecimento, esse homem comprava. Esse homem era o sustento de todos os pobres e necessitados. Jó era um bom homem. O livro de Jó, 42 capítulos, 1070 versículos. Eu já li esse livro umas 50 vezes. E eu não consigo entender aonde ele errou. Aonde Jó errou. Olha o que acontece com esse homem. Vê se alguém aqui aguentaria isso. Lá em Jó 19 diz assim: juntas vieram a sua tropa e prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pois longe de mim há meu irmão, e os que me conhecem devera me estranhar. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meus criados, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu papo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu povo. E até os rapazes me desprezam. E levantando-me eu, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Sabe por que a ingratidão não tem domínio? Porque a ingratidão, ela vem de uma pessoa que, se possível, você dá a sua vida por ela. Ela não vem de mim para você, às vezes vem de uma filha para com a sua mãe, de um filho para com o seu pai, de um esposo para com uma esposa, vem de
o abandonaram. Mas ele não negou o Senhor. Aleluia, Pai. Escuta uma coisa. A luta faz parte da vida humana. A luta faz parte da vida humana. Ela vem para os ricos, para os pobres, para os idosos, para os adolescentes, para as pessoas cultas, para as pessoas simples, para os letrados, os iletrados. A luta faz parte da vida humana. Todos nós vamos passar por esse momento. Agora entenda uma coisa. A Bíblia Sagrada nos deixa claro que Ele nos ama. Ele se preocupa com a nossa vida. Quando Deus te tirar alguma coisa, é porque Ele quer te dar algo melhor. Aleluia. O presbítero Josemar está no livro? Sim. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Jó tinha 7.000 ovelhas, passou a ter 14.000. Tinha 3.000 camelos, passou a ter 6.000. Tinha 500 juntas de boi, passou a ter 1.000. Tinha 500 jumentas, passou a ter 1.000. Tinha 7 filhos que ele tinha que se sacrificar por eles. Deu 7 filhos perfeitos. Tinha 3 filhas, Deus deu mais 3. Que a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em toda a terra não havia moças belas semelhantes à filha de Jó. Confia nele. Aleluia. Ele diz: escuta uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Vai doer um cadinho, tá? Vai doer um cadinho, mas coça a cabeça. Pode coçar a cabeça. Porque a Bíblia ensina assim. A Bíblia ensina assim. Para mim, se você vai, a Bíblia ensina assim, então me explica. Vem cá, Lucas 4:14 até o 30 vai dizer que Jesus Cristo foi expulso de Nazaré. Olha só o que diz o 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o comer do monte em que a cidade deles estava edificada. Para dali o precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles. Mas por que levaram Jesus lá em cima para jogar lá embaixo e matar Jesus? Por causa da palavra. João 6,60 até o 71 vai dizer que Jesus Cristo foi abandonado por muitos discípulos. Por causa de quê? Por causa da palavra. E ele falou assim: vocês não vão não? Aí ele falou: mestre, para onde iremos? Aleluia. Só o Senhor tem. Eita Deus, aleluia. Com glória. Da vida eterna. Aleluia. Queridos, escutem. A palavra ela é comparada com uma espada, né? Como um prato de estrogonofe, não. A Bíblia vai dizer que ela é como um martelo. É como um martelo. E Jesus falou, deixou bem claro: examinai-vos as Escrituras, pois julgai-vos nelas vida eterna. Elas testificam de mim. O pastor foi claro a falar ali que não há outro meio de libertação que não seja pela palavra. Aleluia, Pai. Não tem outro meio. Não é isso, meu pastor? É a palavra que liberta. Agora as pessoas se entendem de maneira ao contrário. Querido, as pessoas pensam que o crente, para estar certinho com o Senhor, ele tem que estar com a vida próspera em dia. Eu já ouvi de pregadores aí que eu não vejo. Mas já ouvi aí de pregadores falando aí que crente que está na posição com Deus não passa por luta. Eu vou te provar, querido. Eu vou chegar onde eu quero, mas antes eu tenho que dar uma maciada, senão não vai doer muito. Ó, eu quero te explicar que Deus não tem compromisso contigo para essa vida. Apóstolo Paulo deixou claro que o mais miserável de todo é o cristão que vive em Cristo para essa vida. Escuta uma coisa, ele foi preparar lugar para quem? Para nós. Hã? Para nós. Então essa terra aqui é só... Sabe por que você está aqui? Você está aqui para ir aqui fora e falar que Jesus Cristo é bom. E falar que não há erro, que cometamos e se arrependemos, agora ele está pronto para perdoar. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Calma aí, prefeito Josemar. Você está dizendo que é errado eu pensar em ser próspero? Não. 146 vezes está escrito a palavra dinheiro na Bíblia Sagrada. Mais de 2.000 vezes cita sobre prosperidade. Fala mais em prosperidade do que no inferno. Mas
Jesus Cristo deixou bem claro que não é impossível, mas é difícil um rico herdar o reino. Tem muito crente que está preocupado em casa de campo. Enquanto Jesus chegou para o discípulo, o filho do homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça. Tem muitos crentes que estão preocupados em andar de Honda Civic. Está preocupado em andar de Honda Civic. E ele andava no jumentinho e nem dele era. Era emprestado. Ele que cuida a palavra. O que diz? A palavra. Provérbios 8,17. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas de honra estão comigo. Sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades, melhores que a prata escolhida. Eu posso andar no caminho da justiça, no meio da vereda do juízo, para fazer da bens permanente os que me amam. Eu vou sentar com o meu pastor, com meus pastores aqui naquele grande dia para conversar sobre essa noite. E a gente vai sentar em banco de cristal e vamos dar uma caminhada em rua de ouro. Nós somos seres celestianos, gente. Nós não pertencemos à terra. Aleluia! Nós somos celestianos. Desagarra de tudo que tem nessa terra. Nada dessa terra vai te trazer edificação. Maravilha, meu Deus, revela tudo. É verdade, sim, meu pastor. As pessoas acordam 4h30 para trabalhar lá na Barra da Tijuca. 7 horas está batendo o cartão. Se for preciso fazer todo dia 2 horas extras para comprazer, porque no final do mês vai vir alguma coisinha a mais. Mas não lê a Bíblia por 5 minutos. Eita, é forte, pai. É verdade. Não lê a Bíblia por 5 minutos. Às vezes vem e fala, eu não vou com o culto hoje, não vou Partiu com o pra culto mim cansado, também. não, sabe de todas as coisas. Ele sabe. Eita, Deus. Ele sabe. Aí o pastor fica na luta aqui na prova. Mas quando a porta está fechada, não perde mais campanha. Olha aí, pai, revela tudo. Aleluia! A porta está fechada, não perde uma campanha, não falta um culto. Meu Deus. Aleluia. Desce rolo, pai. Queridos, escuta uma coisa, ele nos ama. Ele nos ama, deixa ele nos ver. Todo homem que administra a sua vida erra, querido. Quer um conselho? Seja dependente. Seja dependente, somente isso. Aleluia, pai. Não se iluda, não há força em nós mesmos. Eu quero encerrar. Não vai dar para mim fazer a pregação por cada hora. A gente tem que respeitar, que eu quero voltar também aqui nessa casa. Aleluia. Mas Aleluia. olha que coisa linda que o apóstolo Paulo nos diz. Que viemos seguir o exemplo desse homem. Lá em Filipenses, no verso 12 até o 26, do 19 ao 23, ele diz assim: porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver da carne der fruto das minhas obras, não sabereis então o que deverei escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tenho um desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Ele nos ama. Ele nos ama muito. Ele nos ama muito. Ele se preocupa com a nossa vida. Então, queridos, um tempo, deixa Ele administrar. Não administra a sua vida. Porque tem crente na casa do Senhor que entrega a vida a Cristo e depois toma de novo. Mas como que é isso, Samar? Porque todas as vezes que você entrega a sua vida a Cristo e você administra, você está tomando.
Então eu quero desde já agradecer o diabo, que eu falo com ele todo dia. Amém, Pai. Quero agradecer o pastor por me confiar, tá? E eu quero agradecer meus irmãos por me prestar esses minutos de atenção para falar do amor de Deus e falar, querido, Deus é assim, preste atenção. Eu nunca estudei na minha vida. Até hoje eu não aprendi a assinar o meu nome. Mas às vezes Deus não está conseguindo a sua petição porque você não está sabendo pedir. Peça com sabedoria. Eu comecei a subir monte e falar, Senhor, eu quero pregar, eu quero falar do seu amor, mas como se eu não sei ler? Os meus primeiros passos de leitura quem me deu foi minha esposa. E hoje em dia ela vai pregar, ela fala, meu filho, eu vou pregar nisso aqui, me dá uma escola. Vamos estudar junto. Então, queridos, eu aprendi lendo a Bíblia. O que eu leio? Em uma hora. Qualquer uma que lê em 5 minutos. Mas eu não durmo sem ler o livro todo. Aleluia, Pai. Glória. Cansado, doente, do jeito que for. E não precisa ler até a vista doer, não. Lê 5 minutinhos só. Lê todo dia. Porque você não vive sem comer, não vive sem beber água, não vive sem dormir, também não viva sem ler a palavra. Abraço para todos, aplaude o Senhor, obrigado.